Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 34º dia do nosso retiro quaresmal. Ao mesmo tempo que é uma bênção estarmos já no 34º, a gente está quase acabando. Quem está acompanhando o livro, nós estamos na página 183. Posso dar para falar para vocês um grande presente antes de a gente começar, sim ou não? Nós estamos desde o primeiro dia desse retiro pregando em cima de quem? Santo Afonso. Santo Afonso tem sido maravilhoso, sim ou não? Ele é duro de vez em quando, né? Forte. Tem palavras que nos desestabilizam, mas ele quer nos conduzir ao céu. E olha que bênção. Hoje o Frei tem aqui uma relíquia de Santo Afonso, uma parte do osso de Santo Afonso. Que Deus já te abençoe com esta relíquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sempre que a irmã Zélia vem, ela traz presente. Esse aqui é um dos presentes que ela trouxe. Quando eu vi Santo Afonso, falei, não, vou levar ele para pregar comigo. Então Santo Afonso está aqui, ó, com a gente. Um pedaço do seu osso está aqui conosco. Amém? E nós precisamos dele. Porque o tema de hoje é forte. Nós vamos falar sobre o amor à pobreza. Um assunto importantíssimo para a fé católica, um assunto importantíssimo para a espiritualidade. Devemos praticar a paciência para resistir à pobreza. Nossa paciência é certamente muito testada quando precisamos de bens materiais. Então, se prepara para ouvir sobre pobreza. E aqui nós vamos falar sobre pobreza evangélica. Santo Agostinho disse: quem não tem Deus, nada tem. Quem tem Deus tem tudo. Vamos repetir? Quem não tem Deus, nada tem. Quem tem Deus, tem tudo. Santo Agostinho já está dizendo que aquele que não tem Deus é um verdadeiro pobre. E aquele que tem Deus é o verdadeiro rico. A gente confunde tudo, a gente acha que rico é aquele que tem muito dinheiro. Não, rico é aquele que tem Deus. Pobre é aquele que não tem Deus. A maior pobreza não é a material. A maior pobreza é a pobreza espiritual, é a pobreza moral. E digamos que o nosso mundo está muito pobre. Quando às vezes a gente está andando nas esquinas e vemos os jovens em céu aberto, rebolando na rua, sem roupa, aquela coisa ridícula. Que pobreza de alma. Ligamos a TV e vemos tanta pobreza de alma. Os carnavais da vida, tanta pobreza de alma. A verdadeira pobreza é a pobreza de espírito. A verdadeira riqueza é ter Deus. Portanto, quem não tem Deus não tem nada. Quem não tem Deus é pobre, e quem tem Deus tem tudo. Aquele que possui Deus permanece unido à sua bendita vontade e encontra todo bem. Veja, São Francisco, que já recorda São Francisco de Assis. São Francisco descalço. Lembra, Francisco era rico, minha gente. Rico de quê? De dinheiro.
Sem dúvida alguma, um dos homens mais ricos da sua época. Um dos homens com mais status na sua época. Só que na verdade ele era pobre. Quando se aproximava um leproso dele, Francisco tratava mal os pobres. Francisco tinha horror a pobre. Francisco tinha horror a gente simples. Francisco vivia numa vida, muitas vezes, dos seus egos, das suas luxúrias, das suas vaidades. Francisco era pobre, ou melhor, era pobre, mas não sabia. Era rico, rico de dinheiro, rico de bens deste mundo, mas um dia ele encontrou Jesus Cristo, e encontrando Jesus Cristo decidiu ser pobre, igual ao seu mestre. E aí Francisco começou a andar descalço, vestido de saco, privado de todas as coisas, mas mais feliz do que todos os monarcas do mundo. E Francisco repetia, era uma das frases que ele mais repetia: meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Francisco queria dizer: quem tem Deus, tem tudo. Eu queria que você guardasse isso no teu coração: meu Deus e meu tudo. Se Deus for tudo para você, você é a pessoa mais rica deste mundo. Pobre é propriamente aquele que não tem o que deseja, mas aquele que nada deseja e se contenta com a sua pobreza é de fato muito rico. Deles, São Paulo diz: não tendo nada, mas possuímos tudo. Pobre de espírito é aquele que não deseja as coisas do mundo, minha gente. Pobre de espírito é aquele que não é apegado às coisas do mundo. É aquele que não se apega ao que tem. Preste atenção: ser pobre é aquele que não se apega ao que tem. E aquilo que não tem, ele está tranquilo. Quando Deus quiser me dar, Ele me dá, se Deus quiser que eu tenha. Então veja, ser pobre de espírito, tudo que eu tenho eu não me apego. E o que eu não tenho, eu espero o tempo de Deus, se é que Ele quer me dar ou não. Olha o que Paulo está dizendo: eu não tendo nada, mas eu possuo tudo. Diga comigo: não tendo nada, eu possuo tudo. Eu não tenho nada de bens materiais que talvez eu estou precisando. Eu não tenho aquele bem que eu tenho talvez uma necessidade, mas no fundo eu tenho tudo, eu tenho Deus. Paulo: os que amam verdadeiramente a Deus não têm nada, ainda assim têm tudo, visto que quando faltam os bens temporais, eles exclamam: meu Jesus, só Tu és suficiente para mim, e com isso ficam satisfeitos. O pobre de espírito, quando lhe falta algo, ele diz: Jesus, eu tenho a Ti. Deus, eu tenho a Ti, e se eu tenho a Ti, nada me falta. Santa Teresa: só Deus basta. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. No dia que você entender esse segredo, você vai ser a pessoa mais livre deste mundo e mais feliz deste mundo. O verdadeiro homem feliz é o homem pobre de espírito. Este é um homem verdadeiramente. Francisco foi livre demais. Porque quando você está preso a bens materiais, quando você está preso às coisas deste mundo, você fica muito preso, é muita enrolação, a sua vida fica muito pesada. Quanto mais apego você tem, quanto mais apoios humanos você tem, quanto mais seguranças você tem, quanto mais em dinheiro você se apega, quanto mais em bens materiais você se apega, mais você vai ficando pesado. O pobre é livre. Mais uma vez eu recordo, eu já falei isso aqui, do dia que eu encontrei um pobre na rua. E o pobre, uma pessoa aqui da paróquia dizia para ele: mas olha a sua casa,
Não chove aí dentro? Aí o pobre respondeu para ela: chove, chove, mas seca. Mas e se tirarem você daí? Se tirar a gente daqui, a gente constrói em outro lugar. E como é que vocês fazem para comer? Deus sempre manda alguém trazer comida para nós. Ele falava: você lembra de Moisés, quando o povo precisava comer e Deus mandava comida do céu? Com nós é a mesma coisa, todo dia, nunca falta, Deus sempre manda comida para nós. Aí eu fiquei ouvindo aquele pobre, porque às vezes a gente tem um monte de coisa e acha que está faltando um monte de coisa. E aquele homem, ela ia falando tudo que ele estava precisando, e para ele não estava precisando de nada. E aí teve uma hora que ele disse assim: eu sou um pássaro. Vocês estão presos a um monte de coisa, eu estou preso a nada. Eu sou um pássaro, eu sou livre. E eu falava: esse pobre tem razão. Porque às vezes a gente está tão preso a tantas coisas e de fato a gente não pode voar, a gente está preso a isso, preso àquilo. E esse pobre estava me ensinando a liberdade. Que quando eu não me apego a bens materiais, eu sou um homem livre. Está dando para entender, sim ou não? Os santos não apenas mantiveram paciência na pobreza, mas buscaram ser despojados de tudo para viverem separados e unidos somente a Deus. Se não temos coragem suficiente para renunciar a todos os bens mundanos, contentemo-nos com aquele estado de vida que Deus nos colocou. E é claro, minha gente, vamos já dizer aqui, não é que você tem que abandonar tudo que você tem, eu não vou pregar isso aqui. Não é pecado ser rico. Nós vamos pregar hoje aqui o apego ao dinheiro, o apego aos bens materiais. Isso é pecado. Não é pecado ser rico, não é pecado ter posse, não é pecado ter coisas, mas é pecado se apegar. É pecado colocar aí o coração. E veja, contente-se com aquele estado de vida em que Deus te colocou. Tem pessoas que têm posse, e Deus deu para ela muitas vezes esse dom. Ser rico é um dom de Deus para aquela pessoa. E um homem rico, uma mulher rica, quanto ele pode ajudar outras pessoas? São esses homens e essas mulheres que muitas vezes empregam muita gente, fazem um bem enorme. É um dom. Agora, talvez você não tem tanta posse, não tem. Olha o que Santo Afonso está dizendo: se contente com aquele estado de vida que Deus te colocou. Porque tem gente que está aqui, mas quer estar aqui. E mostra para os outros, e aí muita gente é assim, né? Mostra para os outros que tem uma condição maior, mas na verdade não é. É só aparência, é só roupa, é só o luxo externo. Mas quando vai ver a vida, não é tudo isso. Ela quer ter um patamar. Ou então aquela pessoa que tinha um patamar, veio os problemas da vida, ela tem que reduzir, mas ela não aceita que ela tem que diminuir o seu patamar. Então um dia você pode ter uma casa gigante, uma casa boa, de repente aconteceu alguma coisa, você tem que diminuir o seu padrão de vida. E tem gente que não aceita. Não aceita que tem que ter menos carro, não aceita que tem que ter uma casa menor, não aceita que o padrão tem que diminuir, porque está apegado ao que viveu ali. E aí vai perdendo a liberdade, vai perdendo a alegria, porque no fundo está preso. Você ia ser olha, uma casa grande, uma casa assim, dá na mesma. Você vai ter seu teto do mesmo jeito, não, mas aquele padrão é diferente. Se contente com o estado de vida em que Deus te colocou. Que nossa solicitude não seja pelos bens terrenos, mas pelos do paraíso. Você não tem que se preocupar com os bens dessa terra, mas você tem que se preocupar com os bens do paraíso, com a tua casa na eternidade, que são incomensuravelmente maiores e duram para sempre.
Sejamos totalmente persuadidos do que diz Santa Teresa: quanto menos tivermos aqui, mais teremos lá. Quanto menos tivermos aqui, mais teremos lá. Quanto menos apego às coisas daqui, mais vamos ter lá. Nosso Senhor mesmo disse, e olha, tudo que eu estou pregando é em cima disso: bem-aventurados os pobres de espírito. Quem disse isso? Quem disse isso? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nas outras bem-aventuranças, o céu da vida futura é prometido aos mansos e limpos de coração, mas para os pobres, o céu, isto é, a alegria celestial, é prometido mesmo nesta vida. Deles é o reino dos céus. É Jesus, minha gente, que está pedindo a pobreza espiritual. E está pedindo só para padre? Sim ou não? Está pedindo só para religioso? É para todo mundo. Ele olhou para a multidão e falou: sejam pobres de espírito. Totalmente contrário ao que o mundo pensa. Pensa no mundo escutando isso: seja pobre de espírito. Que pobre de espírito? Na vida presente, os pobres desfrutam de um antigozo do paraíso. Por pobres de espírito, entende-se aqueles que não são meramente pobres em bens terrenos, mas que nem tanto os desejam. Ou seja, pobres de espírito, repito, é aquele que não se apega ao que tem e nem fica desejando coisas que não convêm. E aqui a gente já nos livra do pecado da cobiça. A gente às vezes não se contenta com o que a gente tem. Gente, muitas vezes a gente deseja o que a gente nem precisa. Sim ou não? Mulher andando em shopping. Hã? Você começa a olhar a loja, você não está precisando aqui. Não, mas até bonito, amor. É tão bonito. As que tem mais dinheiro vai no shopping, as que não tem vai lá na 13 de maio mesmo, né? 25 de maio. Errei até o nome da rua. 25 de maio. De maio ou de março? Março. 25 de março. Vai lá, mais baratinho, mas volta. De repente o armário está cheio de coisa. E muita coisa você percebe que você não usou. Que pecado. Eu faço esse exercício. Quando o meu guarda-roupa está ficando muito cheio, é porque tem alguma coisa errada. Se as gavetas começam a não fechar, opa, tem coisa errada aqui. Tem que começar a se desfazer. Tem que começar a se desfazer. Tem coisas que eu não preciso. Então eu estou dando exemplo porque nós somos consumistas, nós entramos na linha do mundo, nós não precisamos, mas nós queremos, até porque às vezes todo mundo tem. É porque todo mundo está tendo, a gente entra nesse negócio, está na moda, agora está na moda, essa roupa, esse tênis, essa sandália. E o que tem que estar na moda, filho? Você não tem que andar na moda. Você não tem que andar você tem que andar naquilo que você precisa, naquilo que você necessita, não ficar aí entrando no consumismo. Quantas pessoas eu atendo são viciadas em comprar, são viciadas, são dependentes. Eu já atendi muita gente, eu preciso comprar, mesmo que eu não precise. Isso é uma doença espiritual. A gente começa a acumular coisas que a gente não precisa, gastamos dinheiro em coisas desnecessárias. E depois, quando um pobre passa por você na rua, você diz que não tem. Você diz que não pode ajudar. Mas pode comprar roupa que você não precisa. Às vezes, precisamos avaliar. Precisamos avaliar se a gente precisa de uns 50 par de tênis. Se vocês mulheres precisam de 50 par de sandália, meu Deus do céu. Precisamos avaliar se isso é necessário. Precisamos avaliar se a gente precisa de tanto para viver. Pouco a pouco a gente vai prendendo o coração, pouco a pouco a gente vai se apegando, pouco a pouco a gente vai criando necessidade.
Eu já tenho um celular, mas é porque agora saiu o celular do momento e eu preciso ter o celular do momento, porque esse aqui já não presta mais. Mas ele está ligando? Tá. Está mandando mensagem? Tá. Tem internet? Tem. Tudo pegando, tudo. Não, mas é que esse aqui já era. A gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar. A gente tem que tomar muito cuidado. Pobres de espírito, entende-se aqueles que não são meramente pobres em bens terrenos, mas que nem tanto os desejam, os quais, tendo o suficiente para estarem vestidos e alimentados, vivem contentes segundo o conselho do apóstolo. Preste atenção no conselho do apóstolo Paulo. Tendo, pois, do que nos sustentar e cobrir, contentemo-nos com isso. Olha o que Paulo está dizendo. Se você tem o suficiente para se sustentar, o suficiente para se cobrir, é o suficiente. Quando no Pai Nosso, Jesus ensina o Pai Nosso, Ele pede para você pedir pão. Pede ou não pede? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas Ele não pede o pão do mês. Não deixa você pedir o pão do mês e nem deixa você pedir o pão do ano. Ele pede para você pedir o pão de... Por que Jesus está fazendo isso? Para você não acumular. Para você entender que cada dia basta o seu cuidado. Para você entender que você só precisa do suficiente e não daquilo que não é suficiente. Não daquilo que é exagero, não do supérfluo. Não precisa guardar pão. Todo dia eu vou te dar pão. Mas o necessário. As coisas básicas na nossa vida é ter o que comer, ter o que vestir, ter onde dormir. Esse é o básico. Mas a gente agrega um monte de coisa. Um monte de coisa. Não estou falando que você vai morar debaixo da ponte. Não estou pregando isso. Mas eu quero que você e eu avaliemos a nossa vida. Se às vezes a gente não carregou muita coisa que a gente não precisa. Temos que avaliar. Exclamou São Lourenço Justiniano: ó abençoada pobreza, que nada possui e nada teme. Veja que abençoada pobreza, ela nada possui e ela não tem medo de nada. Está sempre alegre, sempre abundante, torna cada inconveniente em vantagem para a alma. A santa pobreza, ela nada tem, ela não se apega a nada, ela também não tem medo de nada, porque não tendo nada, eu também não tenho medo de nada. Ela está sempre alegre, sempre abundante, e tudo que acontece de inconveniente na vida dela, ela considera uma vantagem para a sua alma. Eu me lembro, já contei isso também para vocês, de quando eu entrei no convento e a nossa vida era muito pobre, muito, a ponto de a gente morava num lugar, inclusive perdemos a casa há pouco tempo, nós morávamos num lugar de classe média alta, ali em Santa Amaro, uma juíza tinha emprestado a casa para a gente morava ali no meio dos riquinhos. Só que a gente não era igual os riquinhos, a gente tinha que comer o pão de cada dia. E eu me lembro que a gente tinha que sair para pedir comida, para pedir papel higiênico. Eu me lembro que a gente saía e quantos nãos a gente recebia. Então saía assim de frade, batia. Você pode doar um arroz, um feijão para os freios comerem. A gente também está sem papel higiênico, moça, você pode ajudar? Quantas vezes? Sai daqui! Nos tratavam mal. Quantas vezes tivemos que pegar carona, porque não tínhamos dinheiro para pegar ônibus na época. E aí a gente pedia carona. Quantos davam? Mas quantas vezes a gente tinha que ficar horas no ponto de ônibus, porque ninguém dava carona. Mas aí a gente ficava alegre. A gente também não ficava, não é que a gente ficava, ai que dó, ai que triste.
Não, porque isso era a nossa pobreza. E no convento a gente aprendeu que nós seríamos pobres, mendicantes, e nós não tínhamos dinheiro. O nosso superior falava: nós não temos, nós precisávamos vender brigadeiro na rua. Vendia brigadeiro na rua, era R$1 o brigadeiro. A gente fazia, saía 10 duplas e saía um correndo na frente do outro para já pegar a clientela. E a gente vendia, entrava em ônibus, entrava não sei na onde, até vender esses brigadeiros, 4, 5 horas para vender brigadeiro, para sustentar. E quando a gente era maltratado, e muitas vezes, a gente voltava alegre e rindo. Aí depois se reunia todo mundo e contava como que foi as peripécias. Eu nunca me arrependi de ter entrado no convento. Minha mãe não viu essas coisas. Os parentes não podem ver, que se vê tem dó e fala: volta meu filho, tu está sofrendo demais. Não, para nós era alegria. Saber que não tínhamos nada, mas a gente tinha o Santíssimo morando com a gente dentro de casa, e a gente então tinha tudo. Era a nossa maior riqueza. É a nossa maior riqueza. Eu louvo a Deus porque hoje você sabe, o Frei é famoso, o Frei é conhecido, vai ter um canal do YouTube grande, mas eu louvo a Deus que eu não toco em R$1 do que vem por esses meios todos. Todo o dinheiro que ganha com YouTube, dinheiro com música, dinheiro com sei lá com o que, eu nem sei tanto dinheiro que vem, não passa R$1 na minha mão. E essa é uma das minhas maiores alegrias. Eu nunca precisei tocar em, eu não quero nem tocar nisso aí, não preciso. Não preciso. Não preciso. Claro, eu estou falando eu sou religioso, você, a gente vai chegar lá. São Bernardo disse: o homem avarento tem fome das coisas terrenas como um mendigo, mas o pobre as despreza como o Senhor. O homem avarento tem fome de dinheiro, tem fome de bens materiais, é avarento. O pobre despreza os bens deste mundo, não se apega, é senhor de si mesmo. Amém? O avarento está sempre com fome, como um mendigo, porque nunca se sacia dos bens que deseja. E aí você pode ver quem é avarento, ele sempre quer mais, e ele já tem, mas ele quer mais, não adianta, você pode dar bem, você pode dar dinheiro, ele sempre vai querer mais, porque é avarento. O pobre, ao contrário, despreza todos os bens como um senhor rico, visto que nada deseja. O pobre está apegado a nada, o pobre é livre. Francisco de Assis, depois que encontrou Jesus, pegou todo o seu dinheiro, subiu na varanda, jogou tudo para os pobres. O pai dele ficou louco. Eu estou livre, pai, agora eu sou livre. Um dia Jesus Cristo falou à beata Ângela de Foligno: se a pobreza não fosse de grande excelência, não a teria escolhido para mim, nem a teria legado aos meus eleitos. Olha o que Jesus está dizendo para essa santa: a pobreza, se ela não fosse tão cara para mim, eu não a teria escolhido. Gente, qual foi a forma que Jesus escolheu para viver? Me digam, como um rico ou como um pobre? Como um rico ou como um pobre? Ele nasce na pobreza de uma manjedoura. Primeiro começa antes, Filipenses, ele era Deus, é Deus, esvaziando-se de si mesmo, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a condição de escravo, fazendo-se igual a nós. Isso é pobreza. De repente ele vem numa manjedoura, pobre, não tinha uma casa, não tinha berço, pobre. Se alguém não entender que isso é pobreza, porque nem você nasceu onde os animais comem. Ele nasceu onde animal come. Viveu uma vida simples. José e Maria, quando vão apresentar o menino no templo, oferecem o sacrifício do simples, uma rolinha e 2 pombinhos, a sacrifício dos pobres. Jesus tem uma vida pobre com seu pai José, trabalha ali na carpintaria de José, uma vida simples, uma vida pobre, uma vida humilde.
Depois na sua missão, e veja, Jesus ficou muito famoso, hein? Jesus ficou famoso, ele podia, ter ficado poderosão. E veja, quem é que gostava de dinheiro na época? Quem gostava de dinheiro é aqueles bandos de fariseu, viu? Gostava de uma grana, tipo os nossos irmãos de outras igrejas, assim, que gosta de um dinheiro, até gostam da lei, gostam da Bíblia, mas se essa Bíblia me dá dinheiro, me dá lucro. Tem gente que usa a Bíblia para dar lucro, tem gente que usa a fé para dar dinheiro. Aqueles fariseus eram tão fortes nesse sentido, que eles chegaram a falar para as pessoas assim, tem o mandamento de honrar pai e mãe, não tem? Então vamos fazer o seguinte, olha, mas não dá o seu dinheiro para o seu pai e para a sua mãe não, entrega ele para o dízimo, porque você entregando para o dízimo, você vai estar desculpado, você não vai precisar seguir esse mandamento. Jesus olha para eles e fala, vocês são hipócritas, até o dinheiro que os filhos iam ajudar seus pais, vocês estão tirando deles, porque vocês querem enriquecer. Vocês são hipócritas. Vocês sabem desfazer um mandamento para o benefício próprio, dizem que obedecem à lei, mas basta vocês quererem algo para si, vocês desfazem o mandamento para fazer o que vocês querem, seus hipócritas. Jesus pegava pesado, porque eles gostavam de grana, gostam de dinheiro. Jesus escolhe a vida de pobre para dar exemplo para mim e para você. Não que seja pecado ser rico, repito, mas ele escolhe a vida de pobre para dar exemplo, que a vida do ser humano nesta terra não pode se apegar a este mundo. E ele chegava a dizer forte, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E como é que Jesus viveu depois repito, ele era famoso, podia ter tudo o que queria, diz a palavra, que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Cada hora ele dormia num lugar, não tinha casa. Cada hora ele dormia no chão, dormia na pedra, dormia ali, na casa de um, na casa de outro. Pobre, simples. Claro, tinha as mulheres que ajudavam. As mulheres sempre ajudavam com doações, com ofertas. Judas cuidava desse dinheiro, e Judas ainda, avarento, esse negócio de pobreza. O Judas não gostou desse negócio de pobreza não, esse negócio de ser pobre. Fazia de conta que gostava dos pobres. Esse perfume caro, era para a gente vender isso daí, dar um dinheirão, e a gente podia alimentar os pobres. Mentira, Judas, mentira. Você é avarento, e por causa de 30 moedas você vai trair o seu mestre. Por causa dos bens deste mundo a gente traz Jesus. O espírito de Judas pode entrar dentro de nós. Aí você acha que é brincadeira o que eu estou falando? Quanta gente deixa de vir para a missa para trabalhar porque quer isso aqui, Quantos? Quantos deixam de ir para a missa? Quantos deixam de buscar o Senhor? Quantos não vêm para a igreja? Quantos não fazem retiro? Quantos não buscam a Deus? Porque querem isso daqui, Por causa do trabalho, por causa do dinheiro, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Quantos? Quantos? E de fato, os santos, vendo Jesus pobre, tinham portanto um grande carinho pela pobreza. Por que os santos gostavam da pobreza? Porque olhavam para Jesus e viam Jesus pobre. São Paulo diz que o desejo de enriquecer é uma armadilha de Satanás. O desejo de enriquecer é a armadilha de Satanás. Se Deus te der o dom de ser rico, amém. Mas você desejar isso é uma armadilha de Satanás. Tem gente que vai ser rico pelo seu trabalho, pela sua vida. Vai acontecer. Não precisa fazer muito esforço. Agora tem uns que desejam como uma meta e não sossegam enquanto não chegam lá. E aí começa Satanás a armar armadilhas, e se essa pessoa encontrar um modo ilícito de se enriquecer, ela vai cair nessa armadilha.
como Zaqueu, que para enriquecer, enriqueceu à custa de roubo, de injustiça. São Paulo diz que o desejo de enriquecer é uma armadilha de Satanás pela qual operou a ruína de inúmeras almas, porque os que querem fazer-se ricos, São Paulo, caem na tentação e no laço do demônio e em muitos desejos inúteis e perniciosos que submergem os homens no abismo da morte e da perdição. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Paulo está sendo claro. Sereis infelizes, que por causa de bens miseráveis da terra perdem um bem infinito que é o Deus. Por causa de bens transitórios eu perco Deus. São Basílio Mártir tinha toda razão quando o imperador Licínio propôs torná-lo chefe entre os sacerdotes se renunciasse a Jesus Cristo. Olha, se você renunciar a Jesus Cristo, você vai ser o chefe. Estava certo em responder: dizei ao imperador que oferecendo-me todo o seu império, eu não me dá tanto quanto me tira, fazendo-me perder Deus. Olha que lindo, você pode me dar todo o seu império, eu não abandono Deus, porque a minha maior riqueza é Deus. Estejamos contentes com Deus e com as coisas que nos dá, regozijando-nos em nossa pobreza, quando necessitamos de algo que desejamos e não o temos, pois nisso consiste o nosso mérito. Olha, gente, estejamos contentes com aquilo que temos, com aquilo que você tem, dê glória a Deus. O pobre agradece o prato de comida que tem. Às vezes você queria uma picanha, mas só tem carne moída hoje. Obrigado, Deus, por essa carne moída. Agradece o que você tem. Você queria comer aquele peixe caro, mas às vezes só tem um ovo para comer. Glória a Deus por esse ovo. O pobre às vezes não vai ter o que ele quer, mas agradeça a Deus pelo que você tem. Nunca vai te faltar comida. Olhem para os pássaros, eles não trabalham e eu cuido deles. Quanto mais de vocês que são meus filhos, nada vai faltar para vocês. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Eu cuido de vocês. Ah, que palavra, mas a gente não acredita nela. Agradecer pela caminha que você vai ter hoje para dormir. Aquele dia que faz aquele frio lascado. Quantas vezes a gente tem que pensar nos pobres que estão debaixo de ponte, sem cobertor, sem uma blusa de frio. E a gente tem uma cama, um lugar para dormir, um travesseiro, algo para se cobrir. A gente tem. São Bernardo declara, preste atenção, isso aqui é importante, é o centro de tudo isso aqui. Não é a pobreza que é considerada virtude, mas sim o amor à pobreza. Isso é importante. Não é o amor à pobreza em si que é virtude. Porque então todos os pobres que estão na rua são virtuosos? Não. O que faz a pessoa ser virtuosa? Amar a pobreza. Eu amo ter a vida que eu tenho. Francisco de Assis, ele amava ser pobre. Ele que tinha tudo, agora começou a mendigar. Para comer ele tinha que pedir, tinha que bater na porta dos outros, e recebia não, e recebia humilhação, mas a alegria dele era essa. Inclusive ele tem aquele famoso hino da verdadeira alegria. Qual é a verdadeira alegria? Eu não sei de cor, mas é como se fosse ele dizendo: a verdadeira alegria é ter dinheiro? É quando te tratam bem? Não, Francisco de Assis diz: a verdadeira alegria é quando te desprezarem, é quando te humilharem, é quando você
precisa de algo e te negam. Esta é a verdadeira alegria. Segundo Jesus Cristo, essa é a verdadeira alegria. Alegrai-vos e exultai quando vos insultarem, quando vos perseguirem, quando mentirem, quando disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Muitos são pobres, mas não amam a sua pobreza. Por isso não tem mérito. Por isso São Bernardo diz que a virtude da pobreza consiste não em ser pobre, mas no amor à pobreza. Então não adianta eu, Frei Gilson, fiz voto de pobreza, viu? Eu fiz voto de pobreza. Então não adianta eu fazer voto de pobreza e ficar reclamando dentro do convento, mas não tem isso, mas não tem aquilo. Então você não fez, você não ama a sua pobreza, não vale de nada. Se eu ficar reclamando do que eu não tenho, eu perco o mérito. Eu tenho que amar a minha pobreza. E é disso que Santo Afonso vem falar agora. Este amor à pobreza deve ser praticado especialmente pelos religiosos que fizeram voto de pobreza. Aqui você pode colocar os freis, as religiosas, os religiosos, os sacerdotes. Aqui você pode colocar os religiosos que fizeram voto de pobreza. Muitos religiosos de São Bernardo desejam ser pobres, mas sob a condição de não faltar nada. Ué, que raio de pobreza é essa que você vai ter tudo? Aí você entra no convento e aqui tem que ter tudo, não pode faltar nada. Eu digo para vocês, a gente não tem tudo o que a gente quer, falta. E graças a Deus que falta, porque no dia que a gente tiver tudo, alguma coisa está errada. Então a gente fez voto para quê? Para ter tudo. Tudo que eu quero eu tenho na mão assim, ó. Para o padre é a mesma coisa. O padre não pode ter saído de casa, agora eu tenho dinheiro, agora posso ter isso, posso ter aquilo, e vai vivendo uma vida burguesa, tendo tudo o que quer. Alguma coisa está errada. Diz São Francisco de Sales: estes tais querem a honra da pobreza, aí querem empinar o peito e dizer somos pobres. Mentira, é para aparentar para os outros, veste um hábitozinho, fala que é tudo pobre, fala para o povo, fiz voto de pobreza. Então para aparentar, eles querem a honra da pobreza, mas rejeita os incômodos da pobreza, mas não quer passar os incômodos da pobreza, não passa necessidade nenhuma. Quantos religiosos estão vivendo assim? Desculpa, minha gente, e vocês não são bobos, vocês percebem, um frei, uma irmã, um padre, que vive esbanjando e o que tem o necessário para viver. Vocês percebem ou não percebem? Percebe, é vaidoso, tem tudo carinho, tudo de marca, tudo isso, tudo aquilo, vai entrando neste mundo. Esse padre tem que rezar muito por ele, esse religioso tem que rezar muito por ele, essa religiosa tem que rezar muito por ela. Quando você vê um religioso, uma religiosa, um padre envolvido com muita vaidadezinha, com muita necessidade, cuidado, reze por ele, reze por ela, porque ele fez voto de pobreza. E vocês têm que viver a pobreza, mas nós que fizemos o voto tem que ser muito maior. A tais pessoas se aplica o ditado da Beata Salomena, freira de Santa Clara: a religiosa que se gloria de ser pobre e se lamenta quando lhe falta alguma coisa, será ridicularizada pelos anjos e pelos homens. Você fica se lamentando porque não tem, mas você escolheu essa vida. Gente, eu podia dizer muitas coisas que eu estou precisando, que o meu convento está precisando para vocês, mas esta é a verdadeira alegria, é quando a gente está precisando. Não temos tudo, não temos. Só que você também é assim, você também não tem tudo. Falta um monte de coisa na sua vida ou não falta? Eu estou querendo tanto dinheirinho para pintar a casa, não consigo. Estou querendo tanto dinheirinho para fazer isso, não consigo. Falta.
mas que essa seja a sua alegria. No dia certo, no momento certo, Deus vai te dar essa graça. Mas ame essa pobreza, ame essa necessidade. Calma, não deu para pintar hoje, você vai pintar amanhã. Não deu para pintar esse ano, você pinta o ano que vem. Não deu para sair da tua casa apertadinha para ir para uma casa melhor. No momento certo vai acontecer. Ame, não reclame, porque o problema está aqui. A gente começa a não aceitar, a gente começa a reclamar do que a gente tem, e aí a gente começa a trair maldição para a nossa vida. A gente não aceita. Deus às vezes quer te purificar. Olha, essa foi a vida que eu também tive, meu filho. Eu também não tive tudo que eu quis, não. Eu não tive casa pintada. Eu não tive nem essa caminha que você tem para dormir, não. Por que você reclama? Eu queria uma cama nova, essa cama já não dá mais, esse sofá não dá mais, a gente quer tudo novo, a gente não quer. E veja, hoje o mundo moderno cada vez mais busca bem-estar. Cuidado com o bem-estar. Então a gente vai atrás do sofá que tenha não sei o quê, porque tem que vir e aí abraça a gente assim, aí o sofá que faz a massagem, aí a gente vai criando as necessidades, e aí tem que vir um negócio que faz tudo sozinho, porque eu só aperto o botão, e aí vem e faz. Daqui a pouco a gente... E tá saindo aí, robô que vai limpar a sua casa inteira, e você vai ficar lá no sofá de perna pro alto. Vai, robô, vai limpando. E a gente quer viver de perna para o alto, e a gente não quer, a gente quer entrar numa vida light, sem trabalho, sem necessidade nenhuma. E posso falar uma coisa muito importante? Parênteses. E eu não posso avançar nesse assunto, senão nós não saímos daqui. Parênteses. Para o final dos tempos, só vai resistir os que forem pobres de espírito. Sabe por quê? Porque na Bíblia tem uma palavra que ainda não se cumpriu verdadeiramente, e ela já começou a mostrar que vai acontecer. Um dia vai ter a marca da besta, e você não vai poder comprar e nem vender se você não tiver a marca da besta. Então vamos lá, só vai conseguir ter os benefícios, só vai conseguir comprar o celular que você quer, só vai conseguir comprar o carro que você quer, se você entrar dentro do sistema. Se você entrar dentro do sistema do anticristo, se você entrar dentro do sistema da besta. Agora eu, como cristão, não vou entrar no sistema da besta. Tá bom, Frei Gil, você não quer entrar no sistema da besta? Tranquilo, só que você também não pode comprar e você não pode vender. Me lasquei. Só que se eu treinei a pobreza, fica tranquilo, fique em paz, eu como, eu vou plantar. Não dá para eu ter uma casa? Vamos dormir onde der, qualquer lugar tá bom. Vamos viver junto, vamos se unir, vamos fazer comida junto, vamos se unir, vamos viver em comunidade, sei lá como é que vai ser. Só que se eu treinei a pobreza hoje, eu vou aguentar lá na frente. Quem não treinar a pobreza de espírito hoje, não vai conseguir ficar sem o celular do ano, não vai conseguir ficar sem a comidinha de marca, não vai conseguir ficar sem a roupinha de marca, e vamos dar as maiores desculpas. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso ficar nessa. Aí você vai entrar no sistema, porque no fundo você não consegue se desapegar. Só vai entender o que eu estou falando quem o Espírito Santo dá entendimento, porque o assunto aqui é vasto. Fecha parênteses. Os bons religiosos agem de forma diferente. Amam sua pobreza acima de todas as riquezas. A filha do imperador Maximiliano II, uma freira descalça de Santa Clara, chamada Irmã Margarida da Cruz, compareceu em uma ocasião diante do seu irmão, o arquiduque Alberto, com um hábito remendado. Causou espanto, como se fosse impróprio ao seu nascimento nobre. Aquela mulher era nobre, entrou para o convento, agora está com o hábito rasgado, remendado. Mas ela lhe deu esta resposta: meu irmão, eu estou mais contente com esta vestimenta rasgada
do que todos os monarcas com as suas vestes de púrpura. Eu estou mais feliz com este hábito simples do que você com essas roupas de marca. Amém? Posso aprofundar? Eu peço perdão a vocês, já são 10 horas, eu preciso avançar, posso? Nós não podemos parar agora, quem aguentar ficar, fica. Nós não podemos parar agora, porque agora eu vou falar de uma outra pobreza muito especial e muito poderosa. Preste atenção, porque isso também é pobreza de espírito. A perda de parentes e amigos pela morte também pertence em certa medida à pobreza santa. Ei, vou repetir. A perda de parentes e amigos pela morte também é pobreza. Ei, você já perdeu parentes? Você já perdeu amigos? Quando você não aceita perdê-los, é porque você não é pobre de espírito. Quanta gente não aceita perder o parente, quanta gente não aceita perder o amigo, e isso significa o quê? Que você era apegado ao parente, que você era apegado a este amigo, e você não aceita que ele morreu. Isto não é pobreza. O pobre em espírito não se apega a bens materiais, mas também não se apega a pessoas, e nem mesmo também a cachorrinho, a gatinho, a papagaio. Tem gente que entra em depressão até quando o papagaio morre. Preste atenção, e nisso devemos praticar especialmente a paciência. Algumas pessoas com a perda de um pai ou um amigo não conseguem mais encontrar descanso. Fecham-se para chorar em seus aposentos. Vai vendo se a sua vida já não aconteceu isso. Fecham-se para chorar em seus aposentos e, dando vazão à sua tristeza, tornam-se insuportáveis para todos ao seu redor por sua falta de paciência. Eu perguntaria a essas pessoas: a quem estão agradando assim, lamentando e derramando lágrimas? A Deus? Certamente que não, pois a vontade de Deus é que nos resignemos às suas dispensações. Agradam a alma que partiu? De maneira nenhuma. Então, quando você não aceita, você se tranca num quarto, começa a chorar a perda de alguém, meio que desesperadamente, você não está agradando a Deus e nem a pessoa que partiu. Por quê? Se a alma estiver perdida, se a alma foi para o inferno, aquela alma que se perdeu, aquela alma que morreu, se ela foi para o inferno, as suas lágrimas são lágrimas abomináveis para ela. Se for salva, já estiver no céu, ela não gostaria que você estivesse chorando, mas que você agradecesse a Deus por ela. E se ela ainda está no purgatório, ela anseia pela ajuda de suas orações e deseja que se curve com resignação à vontade divina e se torne um santo, para que ela possa um dia desfrutar da sua companhia no paraíso. De que serve então todo esse choro? Para nada. Reze. Morreu alguém? Reze e aceite. Isso também é pobreza de espírito. É forte isso ou não? Isso é pobreza. Partiu. Em tais condições, nós devemos imitar Jó, que ao ouvir a notícia da morte de seus filhos, Jó tinha acabado de ouvir a notícia, seus filhos morreram, ele exclamou com plena resignação à vontade divina: o Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do seu agrado, assim aconteceu, bendito seja o nome do Senhor. Pobre de espírito, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aprove a Deus que tais coisas acontecessem, assim me agrada, portanto que seja abençoado por mim para sempre. Devemos praticar a paciência e mostrar o nosso amor a Deus, submetendo-se com tranquilidade ao desprezo. Quando as pessoas nos desprezam, isso também é pobreza, aceitar isto. Assim que uma alma se entrega a Deus, Ele permite que sofra insultos e perseguições. São João da Cruz, precisando de ares por causa de uma doença que acabou levando para o túmulo. São João da Cruz ficou muito doente.
Poderia ter escolhido um convento mais cômodo. Estou doente, preciso de um convento melhor, um convento mais cômodo, onde havia um superior que particularmente gostava dele. Podia escolher um convento bom, um convento onde tratassem ele bem. Entretanto, ele escolheu o convento mais pobre, cujo superior era seu inimigo, e que por muito tempo, quase até o dia da sua morte, falou mal dele e o maltratou de muitas maneiras, inclusive proibindo que outros monges fossem visitá-lo. Vemos como os santos procuravam os desprezos, pobres de espírito. João da Cruz, pobre de espírito, 9 meses numa cadeia, jogado pelos seus próprios irmãos, comendo muitas vezes nada, alegrando-se. Santa Teresa escreveu esta máxima admirável: quem procura a perfeição deve evitar dizer: fizeram-me isso sem razão. Se queres carregar a cruz, mas somente aquela que se apoia na razão, a santidade não é possível para ti. Meu Deus! Enquanto São Pedro Mártir reclamava na prisão por estar confinado injustamente, recebeu aquela célebre resposta do crucifixo. Nosso Senhor lhe disse: e que mal fiz eu, que sofro e morro nessa cruz pelos homens? Você que fica resmungando na vida, olhe para Jesus, porque você fala: eu não fiz nada de mal, por que eu estou passando por isso? Jesus olha para você e diz: mas olhe para mim, que mal que fiz eu? Que consolo os santos obtêm em todas as suas tribulações, das ignominias que Jesus Cristo suportou, enfim, afrontas, pobreza, tormentos, todas as tribulações servem apenas para afastar ainda mais de Deus a alma que não o ama, ao passo que quando caem sobre uma alma apaixonada por Deus, torna-se um instrumento de união mais íntima e de um amor mais ardente a Deus. As torrentes não puderam extinguir o amor, nem os rios o puderam submergir. Por mais dolorosos que sejam os problemas, longe de extinguir as chamas da caridade, servem para avivá-las ainda mais em uma alma que não ama outra coisa senão a Deus. Santo Afonso está dizendo: para uma alma que não ama a Deus, o sofrimento é destruidor. Para uma alma que não ama a Deus, o desprezo é destruidor. Mas para uma alma que ama a Deus, o sofrimento une mais a Jesus, o desprezo une mais a Jesus. O segredo está em amar a Jesus. Mas por que Deus nos carrega com tantas cruzes e tem prazer em nos ver afligidos, injuriados, perseguidos e maltratados pelo mundo? Ele é por acaso um tirano? Você pode se perguntar: mas por que Deus se alegra em me ver sofrer? Por que Deus se alegra em me ver desprezado? Se você olhar o Evangelho, pode soar isso. Deus é um tirano? Por que Deus permite? Por que Deus quer? Não, Deus não é de forma alguma um tirano, nem cruel. Ele é todo compaixão, amor por nós. Basta dizer que Ele morreu por você. Ele se alegra, preste atenção, Ele se alegra com os seus sofrimentos, porque os sofrimentos nos afastam dos prazeres sensuais deste mundo. O sofrimento te afasta dos prazeres sensuais deste mundo. É verdade, não é, minha gente? Quando você está sofrendo, você acaba aqui ignorando os prazeres do mundo. Certas mães, quando querem desmamar o filho, já aconteceu isso com você, mamãe? Quando você quer desmamar o filho, o que você faz? Você põe algo amargo no peito para causar nojo no filho. Deus torna amargos os prazeres do mundo para que nós, com paciência e resignação em suportá-los, provemos o nosso amor por Ele. Deus se alegra porque contribuem para o nosso aumento de glória no céu. Essas são as razões pelas quais o Todo-Poderoso, em sua compaixão e amor por nós, se agrada de nosso sofrimento. Quanto mais você sofre, mais a tua glória no céu aumenta. É por isso que Deus fica feliz quando você sofre. É como se Deus dissesse: filho, quanto mais você está sofrendo, mais feliz você está ficando aqui no céu. Para que possamos praticar a paciência com vantagem em todas as nossas tribulações, devemos estar totalmente persuadidos de que toda aprovação vem das mãos de Deus. Repete comigo: toda aprovação vem das mãos de Deus, seja direto ou indiretamente por meio dos homens. Portanto, devemos render a Deus sempre que somos assolados por tristezas,
aceitar com alegria de coração todos os eventos, prósperos ou adversos, que procedem dele, sabendo que tudo acontece por sua disposição para o nosso bem-estar, porque a palavra de Deus diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você perdeu alguém, você está passando por um sofrimento, você está passando por um desprezo. Quem é pobre de espírito sabe, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Até a morte, até o sofrimento. Além disso, é bom em nossas tribulações olharmos um momento para aquele inferno que merecemos, pois com certeza todas as dores desta vida são incomparavelmente menores do que as terríveis dores do inferno. Tudo que você sofre aqui nem se compara com o inferno. Mas, acima de tudo, a oração pela qual obtemos a assistência divina é o grande meio para sofrer pacientemente todas as aflições, desprezo e contradições, e é isso que nos fornecerá a força que não temos em nós mesmos. E Santo Afonso dá o segredo. Qual é o segredo para suportar o sofrimento? Oração. Quem não reza não aguenta. Vai espernear, vai chorar, vai reclamar. Só quem reza aguenta. Os santos foram persuadidos disso. Eles se recomendaram a Deus e assim venceram todo tipo de tormentos e perseguições. Amém. Obrigado, Jesus.